Aí, prontinho. Pronto? Vamos lá, então. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de redação técnica. Espero que seja, vão ser três aulas nossas. Espero que sejam umas aulas agradáveis, que eu possa trazer o conteúdo que a escola disponibilizou para vocês e pediu para que a gente passasse, né? Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Roberta, sou formada em administração, tenho um MBA na área de vendas e marketing e também sou logoterapeuta. Trabalho com a questão da psicologia, né? A terapia. Enfim, eu gosto muito da questão da comunicação, amo a questão da comunicação, tudo aquilo que envolve pessoas. A redação técnica em si, ela fala-se totalmente sobre comunicação, porque ela é uma comunicação verbal, ela é uma comunicação escrita e assim por diante, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, eu vou partilhar aqui com vocês os slides que eu trouxe para vocês. Mas, se porventura eu estiver explicando, por quê? Cada professor tem sua metodologia de trabalhar. Cada professor tem sua maneira de aplicar o seu conteúdo. Eu, particularmente, eu gosto sempre de trazer o nosso conteúdo voltado para o nosso dia a dia, voltado para o nosso cotidiano. Porque eu acho que quando você traz isso para o dia a dia, para o cotidiano, ainda mais quando a gente fala de cursos técnicos, que são cursos específicos para uma determinada área, fica muito mais fácil da gente assimilar o conteúdo. Por que eu estou falando? Porque pode ser que eu traga. Oi, Thaís, tudo bem? Eu vi Thaís Mariana, eu falei, gente, eu acho que essa é a Thaís. Tudo bem. Pode ser que eu traga algum conteúdo, eu traga algum exemplo, e porventura vocês não entendam. Ah, o professor está dando esse exemplo, a gente não está conseguindo assimilar esse conteúdo. Gente, tranquilo, pode interromper a aula, posso estar falando, pode falar, interromper e falar assim, professor, só um minutinho que nós não estamos conseguindo assimilar esse conteúdo. Nós não estamos conseguindo assimilar esse exemplo que a senhora trouxe. Por quê, gente? Na vida, ninguém sabe tudo. Tem coisas que eu sei, conhecimentos que eu estou trazendo aqui para vocês, de acordo com o estudo e a minha formação, mas tem coisas que vocês sabem que eu não sei. Pode ser que eu estou dando algum exemplo que está incorreto. E para mim não tem problema nenhum vocês me interromperem e falar, professor, esse exemplo está errado, a gente não está conseguindo assimilar, ou esse exemplo não é bem assim voltado para o dia a dia. Por quê? Porque a gente possa fazer uma aula participativa, uma aula gostosa, uma aula mais agradável e assim por diante, tá bom? Obrigada, Marcelo. Gente, alguma dúvida? Se porventura eu estiver falando rápido, porque eu falo rápido. Às vezes eu falo rápido, sou meio aceleradinha, sanguínea. Então vocês podem falar, professora, fala mais lento, fala mais devagar, porque não está dando para a gente assimilar, ok? Tranquilamente. Gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. É a nossa primeira aula de redação técnica. Okay? Nessa aula a gente tem vários cursos, né? Tem aqui o curso na área de administração, agronegócios. Então, assim, a gente sabe que tem vários cursos aqui junto com nós, não é só um curso específico. Então, eu vou tentar trazer algum exemplo e a gente vai conversando, batendo um papo. Porque minhas aulas são mais um bate-papo mesmo. Gente, redação, né? Quando a gente fala de redação técnica, voltado para um curso técnico, porque nós estamos aqui com alunos que estão cursando um curso técnico. Qual que é o intuito dessa disciplina? É fazer com que vocês saiam dessa aula, saiam dessa disciplina, nesses três encontros nossos, assimilando a importância da redação voltada para a técnica. A importância de uma boa escrita, a importância da leitura, especificamente, que é o que eu defendo muito. Só que antes da gente começar a funilar lá para a questão técnica, falar sobre relatórios, prontuários, ata e assim por diante, a gente tem que começar a falar um pouco sobre o que é redação. Vocês lembram lá, quando a gente estudava lá no ensino médio, que a professora de português falava muito sobre redação? E o que acontece? Eu confesso que eu, particularmente, eu não gostava muito. Eu vou falar sinceramente, eu não gostava muito. Eu passei a gostar
quando eu me abri mais para a leitura. Eu lia, mas eu não lia tanto, eu lia o necessário. Eu passei a ficar mais apaixonada pela questão da escrita e hoje eu gosto muito de escrever e consequentemente, eu gosto muito de falar. Por quê? Porque eu aprendi a gostar e a criar esse hábito da leitura, a aprofundar na leitura. E quando a gente fala de redação, que é algo que lá no ensino médio, quando a gente está estudando, lá na escola, no ensino fundamental, assim por diante, o que acontece? A gente tem um certo receio. A maioria de nós temos um certo receio sobre a redação. E aqui trouxe para vocês uma definição de redação. O que é redação? Redação é um ato de produzir um determinado texto escrito. Ela pode ser dividida em 4 tipos. A redação dissertativa, lembra lá na escola? Descritiva, narrativa e informativa. Mas vamos lá. Aqui fala para nós que a redação é o ato de produzir um texto. Então, eu vou produzir um texto. Eu vou escrever sobre algo. Eu vou explanar um conhecimento. Eu vou explanar um conteúdo. Mas como eu vou produzir um texto? Como eu vou explanar sobre um conteúdo se eu não sei nada sobre esse bendito conteúdo? Vocês acham que é possível você explanar, você esclarecer, você escrever, você produzir um texto sobre um determinado tema, um conteúdo específico, se eu não sei sobre esse conteúdo? E como eu vou saber sobre esse conteúdo? Como eu vou aprender a explanar, a produzir um texto? A externar? Porque a escrita nada mais é algo que a gente vai externar. É algo que está dentro de nós e nós estamos externalizando. A escrita e a comunicação escrita ou a comunicação oral. É algo que está externalizado, de dentro para fora. Quando eu falo, eu estou aqui na sala de aula agora com vocês. Nós somos aí 20 alunos. Quando eu falo para esses alunos, quando eu estou trazendo esse conteúdo, então eu estou gesticulando, eu estou colocando para fora, verbalizando, oralizando um conteúdo. Mas como eu oralizo algo que eu não sei? Se eu estou oralizando algo, se eu estou verbalizando algo, é porque um dia eu estudei sobre esse algo. É porque eu me preparei para estar aqui nessa sala de aula para verbalizar sobre isso. Estão entendendo? Então, como que eu falo sobre redação? Eu, particularmente, lembrando de cada professor tem sua metodologia, mas eu, particularmente, eu não consigo acreditar e jamais eu vou defender alguém saber escrever se ela não tem o hábito da leitura. Gente, é impossível você ser um bom escritor. E quando eu estou falando um bom escritor, eu não estou falando aqui para você se tornar um best-seller, escrever um livro. É óbvio, se você tem um sonho de escrever um livro, vai a fundo. Porque a gente tem que ir a fundo mesmo os sonhos da gente. Mas essa aula não é para propor para que alguém já saia daqui escrevendo um livro e se torne um best-seller, um escritor renomeado no território nacional ou mundial. Não. Essa aula daqui é para conscientizar vocês, primeiramente, sobre a importância da leitura, inicialmente, nesse slide. Por quê? Lembra que aqui, ó, presta atenção, aqui está escrito aqui, ó, eu vou ampliar. A redação é o ato de produzir um determinado texto. Então, eu vou produzir. Como eu produzo um texto, sendo-se dentro do território, no campo do meu conhecimento, que aqui no cérebro de todos nós, tem um lugarzinho aqui, gente, que tem um campo onde tudo aquilo que a gente lê, todas as informações, todas as nossas memórias, eles ficam gravados. Por isso que, às vezes, já viram que tem pessoas que sofrem uma determinada queda, um acidente, aí ela pega só, danifica esse campo e elas perdem a memória dela. Assim é a importância da leitura. Por quê? Porque quando eu estou pegando uma obra, olha, peguei um livro aqui. Eu estou com um livro aqui agora. Deixa eu pegar. Acabei de pegar esse livro aqui, que é um livro de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. Ele é um livro excelente, fala em busca de sentido. Em busca do sentido da vida. Então, quando eu estou pegando esse livro aqui, esse livro ele tem 183 páginas. Quando eu pego esse livro de 183 páginas, quando eu leio esse livro aqui, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui nesse campo do meu conhecimento, implantando
guardando, armazenando nesse campo do meu conhecimento aqui no meu cérebro todas as obras, tudo aquilo que esse psiquiatra aqui, que Victor Frankl é um psiquiatra, tudo aquilo que ele estudou durante décadas, ele está me ensinando aqui, então eu estou armazenando isso aqui para quê? Para que no futuro eu coloque isso para fora, seja através de um atendimento, seja através de uma consultoria, seja através de alguma coisa, seja através de uma escrita. Então, por isso que eu defendo muito, antes de falar sobre redação, a importância da leitura. E eu gasto, gente, nas minhas primeiras aulas, na primeira aula, eu gasto muito tempo falando sobre a importância da leitura. Por quê? É impossível você produzir um texto se você não tem esse hábito da leitura. Porque imagina se você tiver que confeccionar um texto agora, uma redação, ou um relatório lá no seu local de trabalho, ou produzir, sei lá, um TCC. Como que você vai produzir um relatório? Vamos falar de relatório, que nós estamos falando de curso técnico. Como que você vai produzir um relatório lá no seu local de trabalho se você tira esse campo do seu conhecimento, você não tem nenhuma informação que você armazenou para colocar para fora, para externar, para produzir esse texto? Então, gente, nós brasileiros, infelizmente o Brasil, ele não tem essa cultura, é uma cultura. Quando a gente fala de cultura, não é que nós temos que abraçar essa cultura e colocar essa cultura como uma muleta. Ah, eu não sei escrever bem, porque eu cresci assim, eu aprendi assim, na escola onde eu estudei foi assim, então o brasileiro não incentiva a leitura, não. Mas culturalmente, nós temos esse hábito de não ler. Nós não somos incentivados a ler. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de produzir grandes obras. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de externar um bom relatório. E aqui eu estou falando, gente, quem tiver curiosidade de buscar aí no Google de vocês, eu não sei exatamente, porque eu não vou chutar exato, eu sei que é mais de 90%. Quem tiver com um computador aí, sei lá, o celular pode pesquisar e quiser interromper, mas eu sei que é mais de 90% dos profissionais de cursos técnicos. E aqui, gente, não só curso técnico, daqui a pouco eu vou falar de graduados também, do analfabetismo funcional. Mas aqui eu estou falando de curso técnico porque eu estou dando aula para vocês que não sabem fazer um relatório, que não sabem produzir um relatório. Como, gente, que a gente vai colocar no mercado de trabalho futuros técnicos que não sabem produzir um simples relatório? Como que eu vou colocar no mercado de trabalho um futuro técnico que não sabe digitar uma ata, redigir uma ata? Como que eu vou colocar no mercado de trabalho um técnico de enfermagem que não sabe alimentar um prontuário, que não sabe produzir um prontuário? E aqui, gente, quando a gente fala como eu vou colocar, não é que eu sou responsável, sou obrigada a colocar. Não. Assim como a escola disponibiliza para vocês o conteúdo em PDF dessa apostila, vocês têm em mãos o conteúdo. Mas cabe a vocês, porque a escolha é nossa. Nós temos essa escolha diante da vida, de dar uma resposta diferente. Então, a escolha é sua de querer ser um profissional melhor, diferenciado, e saber produzir um bom relatório, e saber redigir uma boa ata, e saber alimentar um bom prontuário, e assim por diante. Quem é da área jurídica aí? Como que você vai escrever um relatório? Como você vai relatar algo? Ou vai relatar ou descrever um contrato jurídico para um cliente seu assinar se você não tem um hábito da leitura? Onde você vai buscar palavras? Sendo que a escrita, seja a escrita, seja a comunicação oral, é algo que você externaliza, algo que está dentro de você. Então, gente, a partir de hoje, eu queria que vocês se perguntassem para vocês na sua individualidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque quando eu comecei a aula, eu falei que um dia eu era assim também. É muito fácil alguém chegar para você e falar assim: o brasileiro não tem a cultura de ler, você não lê, sendo que eu, primeiramente, não tenho essa verdade dentro de mim de falar, um dia eu também não tinha esse hábito da leitura. Um dia eu tinha preguiça de ler. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando de mim, primeiramente. Eu quero que vocês se perguntem aí. Perguntem para você, assim como eu estou perguntando para mim nesse exato momento. Você tem alimentado esse hábito da leitura? Você tem criado esse hábito da leitura? Ai, professora, eu não gosto. Gente,
Criança que não gosta de fazer as coisas. Adulto faz o que tem que ser feito. Porque adulto faz o que tem que ser feito. Tem dia que você não quer trabalhar, que você queria ficar de boa, mas você tem suas contas para pagar, tem pessoas que dependem de você, tem seus sonhos para realizar. Então, adulto faz o que tem que ser feito. É isso que nos diferencia de crianças. Ah, eu não gosto de ler. Tá, mas até quando a gente vai permanecer fazendo aquilo que a gente não gosta? E a gente vai continuar colhendo os frutos daquilo que a gente decidiu não fazer. Eu, particularmente, também tenho certos tipos de leitura que eu não gosto de fazer. Vocês acham que eu gosto de ler? Porque, às vezes, eu gosto muito de falar sobre mim, primeiramente, porque eu acho tão bom quando a pessoa fala primeiro dela, sabe? Antes de julgar as pessoas ou querer apontar o dedo. Eu tenho um monte de coisa que eu não gosto de ler. Tem um monte, gente. Se você soubesse um monte de coisa que eu não gosto de ler, mas tem coisas que eu preciso ler. Por quê? Porque eu dependo disso para ser um profissional melhor. Tem coisas que eu preciso ler, porque eu dependo disso para prestar uma consultoria numa empresa, por exemplo, para ganhar uma consultoria, ou para fazer uma roda de conversa, ou para fechar um negócio. Então, a gente precisa nos perguntar: eu estou tendo comprometimento com o meu futuro? Qual é esse comprometimento? Porque, gente, eu falo assim, agora eu estou falando, eu tenho 2 filhos. Tá certo que o meu mais velho é muito novo ainda, só tem 11, e o João também é mais novo, ainda tem 6. Mas se eu tivesse filhos agora com 16 anos, 18 anos, eu, de coração, eu ia incentivar muito. Antes de qualquer graduação, eu quero fazer uma faculdade. Primeiramente, eu ia incentivar a fazer um curso técnico. Gente, aqui não é puxação de saco de escola, não é. Eu nem ganho para isso. E muito menos eu gosto de puxar saco. Se depender de mim puxar saco, eu morro de fome. Eu odeio puxar saco. Aqui se alguém aí já foi meu aluno, quando eu dava aula no Atena, quando eu dei aula nas outras escolas, quando tinha Santa de Vídeo, sabe que eu sempre defendi o curso técnico. Então, não é a escola, é o curso técnico em si. Porque o curso técnico, gente, ele te propicia uma vantagem muito grande de adentrar no mercado de trabalho com mais rapidez, com mais agilidade, de ganhar uma independência financeira mais rápida. Então, ele te propicia muitas coisas. Então eu não devo fazer uma graduação? Sim, mas primeiro faz um curso técnico. Quando você ganhar uma liberdade financeira, você vai galgar lá a área específica que você adentrar e quiser alavancar seus conhecimentos. Então, se você quer ser um futuro técnico bem-sucedido, gente, para ser um futuro técnico muito bem-sucedido, porque boa parte dos profissionais técnicos, quando são muito bons, eles ganham muito mais do que quem tem graduação. Então, você tem que ser um diferencial. Como que você vai ser um diferencial? A partir de hoje, tendo essa consciência de buscar ter um hábito da leitura. Professor, eu não gosto de ler. Gente, comece lendo que seja uma bula de remédio. Eu vou no banheiro. Pega uma bula de remédio, pega uma embalagem de perfume, pega uma embalagem de shampoo, uma caixa de alguma coisa, e vai lendo. Eu gosto... Professor, mas que tipo de leitura que você acha que eu tenho que ler? Cada um sabe aquilo que você gosta. Que você tem mais... Eu estou falando para iniciante aqui, porque é óbvio que se você estiver já cursando, tiver que aprofundar, você vai ter que ler dentro do seu curso, dentro da sua formação. Mas para quem é iniciante, que quer voltar a criar esse hábito da leitura, pega um gibi. Professor, eu não gosto de gibi. Talvez você goste de drama. Pega um drama, romance, suspense, não sei o que você gosta. Um jornal, uma coluna, mas vai buscando esse hábito da leitura. Por quê? Porque você vai criando esse campo do conhecimento, você vai alimentando esse campo do conhecimento. E quanto mais você alimentar esse campo do conhecimento, é como um computador. Você está alimentando o banco de dados do computador com informação, não está? Assim é a nossa mente quando a gente lê. Eu alimento aqui dentro de mim os dados, informações valiosas, que no futuro elas vão me fazer ter um diferencial na minha comunicação. E quem lê, gente, escreve bem. E quem lê sabe se comunicar bem também. E quem se comunica bem hoje no mercado de trabalho se sobressai.
Sabe por que que sobressai? Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês agora, se a gente estivesse numa aula, uma sala de aula aí presencial, olhando nos olhos de cada um de vocês, quem nunca ouviu uma história, ou até você mesmo foi o protagonista dessa história? De alguém falar assim, fulano não tem um currículo nem a metade do meu currículo é 10, 20 vezes melhor do que o fulano, e o fulano conseguiu entrar naquela vaga de emprego. Gente, sabe por que o fulano entrou? Porque o fulano é bom de papo, porque o fulano é bom vendedor. Porque nada mais é que um processo de recrutamento e seleção é você convencer o recrutador que você é a melhor opção para ele. Então, se o fulano é um bom comunicador, um bom de papo, você pode ter certeza, eu te dou absoluta, que esse fulano, eu te dou 100% que esse fulano gosta de ler. Ai, professora, mas ele é só, sei lá, gibi, ele é só... Mas ele lê. Ele lê. Então, vamos lá, gente. Aqui eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham se conscientizado aí sobre a importância da leitura, né? Aí agora cabe a cada um de vocês saber o que vocês querem. Aqui eu trouxe para vocês os 4 tipos, né, de redação, que é a dissertativa, a descritiva, a narrativa e a informativa. Gente, a redação dissertativa, o próprio nome fala, dissertar. Eu, particularmente, aqui eu estou falando o que eu gosto de fazer. Por que eu gosto de partilhar? Porque vai que o que eu gosto de fazer pode ajudar alguém. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito de ler e buscar a etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? O significado original da palavra. Por quê? Porque nós não sabemos de tudo, gente. A gente não sabe quase que nada nessa vida. Então, se você está lendo um livro, aí você pegou lá uma palavra, essa palavra está difícil de entendimento, vai lá e busca no Google, etimologia da palavra tal, a origem da palavra tal. Lá vai trazer o significado original. E com esse significado original, eu te garanto que nunca mais você vai esquecer o significado da palavra. Então, redação dissertativa vem de dissertar. O que é dissertar sobre algo? Dissertar é explanar sobre um determinado conteúdo. É falar, é conversar sobre um determinado conteúdo. E aqui fala, ó, redação dissertativa ou texto dissertativo. É o tipo de texto que apresenta argumentos e expõe ideias acerca de um determinado tema proposto. Então, vamos lá. Se eu tiver que fazer uma redação dissertativa, eu fui incumbida de produzir um texto dissertativo lá no meu local de trabalho, que vai ter a semana da CIPAT sobre o uso de IPIs, por exemplo, sobre a importância do uso de IPIs. Essa é a minha tarefa, produzir um texto para conscientizar os colaboradores sobre a importância do uso de IPIs. Beleza. Como que eu vou produzir esse texto? Lendo, primeiramente. Aí, depois que eu leio, o que eu vou fazer? Eu posso copiar esse texto, fazer um copia e cola? Não. Isso é crime. E é feio também. E outro que a gente tem a capacidade de produzir nossos próprios textos. Aí, depois que eu li, peguei uma referência, eu vou começar a dissertar. Eu vou começar a explanar sobre esse conteúdo. Eu vou começar a argumentar sobre esse conteúdo. Eu vou trazer lá para a equipe sobre a importância do uso de IPIs. Primeiramente, o que é o uso de IPIs? Gente, aqui é um exemplo que eu estou dando sobre esse tema, mas aí tem outros temas, infinitos temas, né? Cada um dentro do seu curso. Primeira coisa que eu vou colocar, o que é IPIs? O que é um equipamento de segurança? Professora, mas para que eu vou colocar o que é um equipamento de segurança? Gente, sabe qual que é um dos maiores erros de quem escreve um texto? É achar que todo mundo que está lendo sabe sobre o assunto. Nossa, professor, mas é possível que existe alguém nessa fase da teste que não sabe o que é um EPI? Existe. Assim como existem coisas que eu não sei, assim como existem coisas que você não sabe. Então, ninguém sabe de tudo. Então, quando eu vou produzir um texto, a gente tem que tomar cuidado, gente, para não cometer esse erro de achar que todo mundo sabe sobre um determinado assunto. Então, primeiramente, eu tenho que falar sobre EPIs. Aí eu vou colocar sobre a importância, eu coloco dados de acidentes de trabalho. Por quê? Porque eu preciso conscientizar essa galera lá no CIPAT, não preciso? Então, eu vou colocar dados. Viu a importância da leitura? Como que eu vou colocar dados se eu não criei o hábito de ler? Se eu não sei onde buscar essas informações? Aí eu posso colocar algum relato de algum acidente.
e assim por diante. Então, gente, a redação em si, quando a gente está lá no ensino fundamental, no ensino médio, é passado para nós, infelizmente, que eu falo infelizmente, né, de uma forma que faz com que a gente sinta uma certa repulsa. Mas quando você vai entender a redação em si, gente, é maravilhosa. Por quê? Quando eu vou redigir lá, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, estou participando da semana da CIPAT na minha empresa, e eu fui incumbida de falar sobre a importância do uso de IPIs, então eu vou ter que escrever uma redação, vou ter que escrever um texto dissertativo, vou dissertar sobre esse assunto, eu vou aprofundar sobre esse assunto, eu vou trazer dados sobre esse assunto, e assim por diante. Então, essa é a importância da gente buscar esse hábito de ler. Aqui, gente, eu vou pular isso aqui, porque mais na próxima a gente fala. Redação descritiva. O próprio nome fala, vou descrever sobre um fato. Eu descrevo sobre um acontecimento. A descrição é um texto baseado na exposição de relatos de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos. Então, vamos lá. Redação descritiva. Um exemplo de redação descritiva, gente, imagina lá que um perito houve um crime, aí o perito foi lá para a cena do crime, e aí lá na cena do crime, o que aquele perito fez? Ele observou todos os detalhes daquela cena do crime. Então, ele observou como estava uma cadeira, por exemplo, se tinha gotas de sangue, se não tinha, ele tira foto, como que estava o corpo, estava de bruços, estava deitado e assim por diante. Então, ele descreve aquela cena do crime. Ele descreve aquilo que está diante dos olhos dele. Ele descreve os acontecimentos, como que aconteceu, como que estava o detalhe dos objetos, como que estava o corpo da pessoa. E assim por diante. Depois que ele descreve, ele vai fazer uma redação. Por quê? Ele vai relatar. Ele vai fazer um relatório de tudo como que estava a cena do crime, o que ele encontrou. Dentro do relatório, ele colocar as fotos, como que estava, porque a foto é algo testemunhal, é um fato lá concreto, e ele vai relatar sobre aquilo lá. E aquele relatório dele descritivo, ele serve como, ele tem um valor jurídico. Gente, todo relatório, toda redação, ela tem seu valor jurídico. Porque imaginem só se porventura, vamos lá voltar no exemplo número 1, que eu falei sobre a redação dissertativa. Que essa galera, vamos lá, essa galera entrou na empresa essa semana e aí eles estão participando da integração. Então, vai ser uma semana de integração. Aí, nessa semana de integração, tem que falar sobre a missão, os valores, uso de IPI, aquelas normas da empresa, né? Não tem? Então, o que acontece? Você é incumbida de preparar aquela integração sobre o uso de IPIs. Se, porventura, esse funcionário ele sofre um acidente lá, daqui uns 5 dias, quando ele começa a trabalhar, porque ele não utilizou um capacete ou um cinto de segurança, se porventura ele fala assim, olha, eu sofri esse acidente aqui, aí eu quero uma indenização, ele contrata um advogado, busca uma indenização na empresa, porque eu não sabia desse uso de IPI, da exigência. Eu não sabia que essa área era uma área perigosa. Eu não sabia que esses resíduos eram perigosos. Aí, por que a redação, o texto, na questão técnica, ele tem um valor jurídico? Porque aí você, dentro lá do seu relatório que você produziu, e todos os participantes assinaram, a empresa tem lá, peraí, não é assim não. Olha, no dia tal, no local tal, foi passado todo esse conteúdo e ele assinou que ele estava ciente que teria que estar usando esse EPI nessa área aqui. Vamos lá voltar para a redação descritiva. O perito foi lá, viu toda a cena do crime, descreveu, relatou, colocou as fotos lá. Aquilo lá, a gente tem um valor jurídico também. Por quê? Porque aquilo lá vai lá para o inquérito. Tem um valor jurídico, um juiz, um advogado, um promotor, ele vai utilizar aquilo lá como base de provas para inocentar ou acusar o réu. O escrivão, a pessoa foi na delegacia, aí ela está lá,
frente a frente com o advogado tá conversando com ela, fazendo interrogatório, e tem um escrivão caladinho lá no canto dele, sem falar um nada. Aí o escrivão só tá lá, descrevendo tudo que ele falou. Tudo. E a redação, e o texto descritivo, a redação descritiva, você não coloca aquilo que você acha. Imagina se um escrivão tem uma pessoa lá sendo interrogada por um policial, e aí o escrivão fala assim, aí o fulano fala uma coisa, o escrivão pega e coloca outra coisa. Aí ele fala assim, olha, eu saí de casa às 6 horas da manhã. Aí o escrivão decide por um erro lá, ele decide para a cabeça dele próprio, fala assim, não vou 6 horas não, tá numa cara que esse cara tá mentindo, tô desconfiada que esse cara tá mentindo, vou pôr aqui 8 horas da manhã. Gente, tá burlando provas. Então ele tem que colocar tudo, até se porventura quem está sendo interrogado falou uma gíria, falou alguma coisa, falou que usou alguma coisa, ele tem que colocar tudo. Por quê? Porque lá serve como embasamento. Ele tem um valor jurídico. Vamos lá, redação narrativa. A redação narrativa, o próprio nome fala, narrar. O que é essa redação narrativa? É um gênero contextual em prosa que tem como objetivo contar uma história, transmitindo emoções e ideias ao leitor. Ela pode ser fictícia ou baseada em fatos reais, como acontece com as crônicas, e permite que quem a escreve use a imaginação e a criatividade de maneira atraente e envolvente. Gente, diferente da redação dissertativa, o que é a redação dissertativa? Eu vou dissertar sobre um acontecimento, sobre um tema, eu vou argumentar sobre esse tema. Diferente da redação descritiva, que eu vou descrever sobre um fato, lembra do exemplo que eu trouxe agora, do perito? Ou eu vou descrever um lugar, um acontecimento, uma viagem. A redação narrativa, eu posso colocar as minhas emoções. Na redação dissertativa, eu não coloco as minhas emoções, então eu não coloco a minha opinião, que a emoção é minha opinião. Na redação descritiva, eu não coloco as minhas emoções, mas na redação narrativa, eu posso colocar e devo colocar as minhas emoções. Um exemplo que eu gosto muito de dar na redação narrativa é que lá, gente, quem é que lembra que antigamente, principalmente os nossos pais, tinham muito, o hábito muito, hoje ainda tem gente que faz isso, mas é muito menos. Meus pais tinham o hábito de ouvir, assistindo um jogo, ouvindo o radinho. Você pegava um radinho, punha aqui, segurava aqui e ficava lá ouvindo aquele jogo, assistindo aquele jogo. O que aquele narrador de futebol estava fazendo? Ele estava narrando um jogo de futebol. Eles estavam narrando uma partida de futebol. Mas o que aquele narrador fazia? Ele colocava as suas emoções. Se o atacante sofreu uma falta lá na grande área, ele colocava a emoção. Se o atacante ou ponta fazia um gol, ele colocava as emoções. Se alguém sofreu uma falta ou machucava, ele colocava as emoções. Se no final da partida houve um campeão, ele colocava a emoção. Por que ele colocava a emoção? Porque o ouvinte estava lá no campo de futebol? Não, o ouvinte estava simplesmente com uma caixinha que era um rádio no seu ouvido, no pé do ouvido. O ouvinte não estava vendo o jogo com os olhos, a imagem. Mas o ouvinte precisava criar aquela imagem na sua mente. E como que ele criava a imagem na mente? Narrando as emoções. Aqui um exemplo que eu gosto de dar muito também é o exemplo das professoras, lá na iniciação. A professora, gente, quando ela faz uma rodinha, ela pega um livro. Vamos lá, ela pegou o livro do Chapeuzinho Vermelho. A turma fez uma votação, as criancinhas, e pegaram o livro do Chapeuzinho Vermelho. Aí imagina lá que são crianças de 3 anos, 4 anos. Elas sabem ler? Não. Mas elas escolheram pela capa, pela imagem, o livrinho do Chapeuzinho Vermelho. O que a professora faz? A professora, ela coloca eles numa rodinha, senta lá naquela rodinha,
abre o livro, o que ela faz, gente? Ela vai começar a narrar para as crianças aquela história. As crianças sabem ler? Não, mas através da narração, através da narrativa, através das emoções que aquela professora passa, o que aquela professora está fazendo com as crianças? Criando imagens dentro da mente das crianças, fazendo com que aquelas crianças naveguem e mergulhem naquela literatura sem saber ler, só pela imaginação. Quando o lobo abre a boca, e a boca é grande, os olhos são grandes, e ele pega a vovozinha, e o chapeuzinho vermelho tem uma capa vermelha, e ele fala isso, ele fala aquilo, ele está no bosque passeando, e tal, e tal, e tal. As crianças não sabem ler, mas elas ficam vibradas, os olhos delas brilham. Por quê? Porque a professora está conseguindo passar uma narrativa a respeito daquela história. E aquilo lá, gente, não é uma invenção da professora, que a professora inventou aquele método. A neurociência, a psicologia ensina isso. Que a primeira forma de a gente ingressar um ser humano através do mundo é através daquela narrativa, é através de passar as emoções, criar emoções. É óbvio que hoje em dia a gente sabe que tem excelentes professoras muito boas, mesmo que elas fazem serviço maravilhoso com essa narrativa. A redação informativa. A redação informativa é um estilo de redação cujo objetivo é fornecer informações claras, precisas e diretas ao público. Seu principal foco é transmitir fatos, dados e conceitos de forma que os leitores possam compreender facilmente o que está sendo apresentado. Então, vamos lá. Um exemplo de redação informativa, gente, são os jornais impressos. São os blogs, são alguma conta no Instagram que você segue e eles informam sobre um determinado fato. Mas vamos lá sobre o jornal impresso. O jornal impresso, você abre o jornal e tem lá as colunas. Tem a coluna da saúde, não tem? Tem a coluna da política, moda, alimentação, e esporte, tem as colunas lá. E aí o que acontece? O que aquelas colunas estão fazendo? Nos informando sobre algo. Lá na coluna, por exemplo, da moda, vai nos informar o que tá, qual que é a moda, qual que é a tendência do tempo, qual é a cor que é tendência, o estilo que é tendência. Lá na coluna do esporte, vai nos informar quem foi que ganhou os jogos nesse final de semana, quem que está à frente aí do Campeonato Paulista, vai informar que o meu Corinthians perdeu de 2-0 para o Palmeiras, vai informar um monte de coisa. Então, gente, essa é a função da redação informativa. Informar sobre um determinado tema. Informar sobre um determinado assunto. E aí alguém pode falar, professora, mas vamos lá, voltando para o âmbito técnico. Aonde se utiliza essa redação informativa? Essas empresas que têm intranet. A intranet, lá na intranet coloca o seu login, a senha, o funcionário entra, a empresa está informando tudo a respeito dos acontecimentos. Informa sobre o CIPAT, informa sobre números de acidentes, informa sobre alguma coisa de prevenção, tudo aquilo que o RH, a gerência da empresa quer informar, ela coloca lá na intranet. É uma redação informativa. Ou fala assim, não, professora, na minha empresa não tem intranet. Sabe aqueles murais que ficam lá no cafezinho? Na cozinha da empresa, aí geralmente tem um mural, ou na sala de reunião, aí tem lá um bilhetinho, ou tem as metas a ser cumpridas, quem foi o funcionário do mês, ou tem alguma coisa lá, algum recesso. Aquilo lá é uma redação informativa. Está informando sobre um acontecimento, está informando sobre um fato, está informando, transmitindo algum dado para o leitor, para o ouvinte. Linguagem oral e escrita. Gente, então vamos lá. Eu falei sobre a redação dissertativa, narrativa, descritiva e informativa. Deu para entender? Preciso que alguém me dê um feedback. Só um, eu já fico feliz. Deu para entender, professor. Então tá bom. Obrigada, Renata. Então, já que deu para vocês entenderem que eu trouxe para vocês o exemplo da redação dissertativa, narrativa, informativa e descritiva, agora a gente vai falar sobre a linguagem oral e escrita. A linguagem oral e escrita é fundamental para o desenvolvimento intelectual do ser humano e para a sociedade, pois é através dela que aprendemos e damos sentido ao mundo.
Gente, é através da nossa linguagem oral e escrita que a gente dá sentido ao mundo. Professora, mas como assim dá sentido ao mundo através da linguagem oral e escrita? Aquilo que eu trago para vocês, por exemplo, eu estou aqui às 7h42 da noite, na segunda-feira, dando para vocês uma disciplina da redação técnica. Então, de uma forma, eu estou dando sentido ao mundo. Como assim, professora? Através do conhecimento que eu estudei, eu estou verbalizando, através do nosso bate-papo, nós estamos verbalizando aqui, colocando aqui para vocês um conhecimento, jogando esse conhecimento para fora, dando sentido a esse conhecimento para outras pessoas, para os demais. Quando a gente, vamos lá, uma forma de dar sentido. Se eu estou chateada, tenho lá, a gente é casado, tem nossos filhos, família, tem conflito, tem seus problemas. É muito bom, é sagrado, é maravilhoso, mas tem seus conflitos, onde tem pessoas que têm conflito. Então, quando eu vou falar sobre as minhas emoções, falar que eu estou cansada, por exemplo, que eu estou chateada, ou que está sobrecarregada, ou está com medo, aquele meu verbalizar é dar sentido àquilo que eu estou vivenciando. De uma forma ou de outra, eu estou colocando um pouco de mim para fora. Por que, professora, você está falando isso? Entra lá, gente, naquela questão do exemplo que eu trouxe para vocês da professora. Quando a professora vai narrar o exemplo que eu trouxe para vocês do livro do Chapeuzinho Vermelho. Quando os pediatras, psicopedagogos, eles falam assim, é importante a gente ler para as crianças, que seja um pouco, ou deitar do lado delas e contar uma história, que seja fictícia. Aquilo lá, gente, é uma forma de dar sentido ao mundo. Porque você está criando aguçando na criança, no indivíduo, como que eu posso falar? O intelecto dela mesmo, desenvolvimento intelectual dela, desenvolvimento dela para o mundo, para o conhecimento. A linguagem oral escrita é essencial para a comunicação, que é um dom inato, que permite ao ser humano interagir com os outros, com o meio em que vive. A linguagem oral escrita é um instrumento para organizar pensamentos, crenças ou mundo interior. Lembra lá no início da aula que eu falei assim, que eu gosto muito de escrever e consequentemente, eu gosto de falar? Por quê? Porque, gente, a escrita ela é uma forma de você organizar seu mundo interior. Quando você pega uma obra literária, por exemplo, Cora Coralina, seja quem foi quem gosta de ler, você pega uma obra literária, você lê um poema, por exemplo, você vai olhar e você pensa assim, gente, aquela pessoa lá, ela estava organizando seu mundo interior. Nossa, aquele poema ou aquela literatura que eu li, eu identifiquei com ela. Sabe por que você se identificou? Porque os conflitos que aquela pessoa passou, o escritor passou, são conflitos humanos. E os conflitos humanos quase todos são iguais. Então você está conseguindo se sentir parte daquilo lá. E, consequentemente, aquilo lá te ajuda a organizar seu mundo interior. Então, quando você vê grandes escritores, poetas aí, principalmente esses de antigamente, seculares, séculos passados, quando você vê, o que eles estão fazendo? Eles estão organizando o mundo interior deles. Quando eles falam de sofrimento, é porque um dia eles passaram pelo sofrimento, eles precisaram escrever aquilo lá para organizar aquilo que estava dentro. Porque, às vezes, gente, a gente passa por conflitos. Como eu falei, a vida é feita de conflitos. Isso não tem como fugir. Então, você passa pelo conflito, então você fica meio atordoado, dependendo do grau do conflito. Mas quando você escreve aquilo lá, você começa a organizar. É como se você estivesse conversando com você mesmo. Aí, quando você vê, você começa a analisar aquela situação de um outro lado, de uma outra forma. Às vezes você vê que aquele conflito não é tão monstruoso como você imaginava. A linguagem escrita possibilita a organização do pensamento, foi o que eu acabei de falar, e o registro das ações e pensamentos humanos, o que é fundamental para a difusão de ideias e informações. A oralidade, gente, é isso que eu estou falando, verbalizando, tá? É fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois é através do ouvir que se desenvolve a capacidade de aprender.
Lembra lá da professora, da narrativa? É através do ouvir que as crianças desenvolvem essa capacidade de aprender. Aprender a externar as emoções, aprender a se comunicar, desejar com que elas ampliem o seu intelecto. A leitura de histórias em voz alta é uma forma de enriquecer o repertório de oralidade das crianças e de despertá-las para o interesse pela escrita. Lembra que eu falei da professora e coloca lá na rodinha? Gente, a professora, quando ela está lendo o livro, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, da Chapeuzinho Vermelho, porventura, se ela está lá na roda, ela conta assim, ó. Era uma vez o Chapeuzinho Vermelho. Não! Ela não faz isso. Ela enaltece aquela história. Ela fala mais alto. Não é gritar, mas ela fala alto. Por quê? Porque é uma forma dela adentrar no campo das emoções daquela criança e despertar nela o desejo de aprender, de criar, de ampliar. A estimulação do ambiente, como a interação dos adultos com as crianças e a disponibilidade de materiais linguísticos é importante para o desenvolvimento da linguagem. Vamos lá. Sentido denotativo e conotativo. A linguagem denotativa é a que usa o sentido literal. O que é literal? É o sentido verdadeiro. Quando alguém fala assim, linguagem denotativa, é o sentido verdadeiro da palavra. Enquanto a linguagem conotativa, eu conoto sobre algo. Co vem de mais. Eu coloco algo sobre aquilo lá. Então, é um sentido figurado. Ambas são importantes para a língua e são usadas para estabelecer comunicação de forma diferente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Denotação. Lembra que é o sentido literal? Eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Fiz um arroz muito salgado. Esse muito salgado é o sentido original, literal da palavra. Com muito sal, sabor. Dá sabor, o sal, dá gosto naquele arroz. Conotativo é o sentido figurado. O arroz estava com preço muito salgado. Esse muito salgado é de preço alto, preço elevado, caro. Então, é uma conotação sobre a questão do muito salgado. Uso do período. Característica de um bom período. Seja direto a expressar a ideia. Quando você vai escrever uma redação, um texto, você tem que ser direto sobre aquilo que você vai expressar. Vamos lá no exemplo que eu trouxe para vocês sobre eu escrever um texto sobre a semana lá na CIPAT, sobre a importância do IPI. Se foi me incumbida sobre falar sobre a importância do uso do IPI, para que eu vou falar sobre a logística da empresa? Para que eu vou falar sobre o setor financeiro da empresa? Eu tenho que ir direto ao ponto, aquilo que me foi incumbido, ao tema proposto. Busque clareza em sua escrita. Seja claro naquilo que você vai falar. Se eu fui incumbida para falar sobre a importância do uso do IPI, então seja claro sobre a importância do uso do IPI. Não fica enchendo, achando que... Porque, às vezes, gente, tem muitas pessoas que pensam assim, se eu escrever um texto de uma página, sei lá, de uma página e meia, então vai ficar bom. Não, gente. Às vezes você escreve uma página e meia e só enrola. E ninguém entende nada, ou fica cansativo. Às vezes você escreveu 20 linhas, 25 linhas, e ficou show de bola, ficou claro. Se o objetivo era conscientizar as pessoas sobre a importância do uso do IPI, você conscientizou. Tente usar a ordem direta. Então, seja direto naquilo que você vai falar. Olha, o uso do IPI. Então, seja diretamente a esse uso do IPI. Dê preferência à voz ativa. Então, seja ativo como você vai falar. Não é eu acho. O eu acho não é uma voz ativa. É alguém que está com dúvida. Ou é certo ou é errado. Ou sim ou não. Construa seu texto com afirmações. Seja afirmativo naquilo que você fala. Se você trouxe um dado sobre o uso do IPI, o quanto que diminui os acidentes de trabalho, então seja afirmativo naquele dado que você trouxe. Evite o uso excessivo. Use até 3 verbos para compor. Até que isso aqui, gente, eu passei bem assim, esses 2 últimos aqui para vocês, porque não tem necessidade de eu aprofundar.
Aqui teria necessidade de a gente aprofundar esse uso do gerúndio, esse uso de três verbos, só se a gente tivesse aqui dando uma matéria para quem vai prestar um cursinho de vestibular e vai fazer redação para o Enem, algo desse tipo. Mas aqui não é o caso, ok? A voz passiva deve ser utilizada apenas quando o sujeito paciente, quem sofre a ação, for mais relevante do que a agente da ação. Adequado, ok? Vamos citar um exemplo. O Congresso foi invadido por manifestantes. Ok. Inadequado, é errado. Manifestantes invadiram o Congresso. Então, quem sofreu a ação foi o Congresso. Então, ele tem que ser a voz ativa. Adequado. O Supremo decidiu o assunto. Inadequado. O assunto foi decidido pelo Supremo. Quem decidiu o assunto? Não foi o Supremo. Então, ele tem que ter a voz ativa. Ele tem que ser a ação. Também não tem necessidade de a gente aprofundar aqui, tá? Mas eu preciso passar. Gente, deixa eu só ver aqui. Tá. As qualidades de um texto. O texto precisa ser concisão, correção, clareza e elegância. Gente, conciso e direto ao ponto daquilo que você tem que falar. Correto. Passar informações corretas. Se eu estou falando sobre a importância do uso de EPIs, eu trouxe informações sobre a importância, a diminuição de acidentes de trabalho pelo uso do IPI, então tem que ser correto naquela afirmativa. Clareza, tem que ser claro sobre o tema que eu vim propor. E elegância. O que é essa elegância? Não ficar usando gíria, gente. A não ser que você vai escrever um texto sobre o uso de gírias. Mas, tirando isso, você tem que ser mais elegante. E elegante não é ficar falando palavras mirabolantes, nada disso. Mas ser correto, elegante, conciso, palavras adequadas. Porque como que eu vou apresentar uma CIPAT na empresa, um relatório na empresa falando gíria? Gente, enfim, é isso aqui. Esses outros aqui não tem necessidade para essa aula não, tá? Deixa eu ligar a câmera aqui, só um minutinho. Gente, deu para entender? Deu, tranquilo, por mim. Então, tá bom. Ficou beleza? Se ficou alguma dúvida, gente, porventura, vocês passam para o pessoal da escola e faz o questionamento, não deu para entender, a professora falou rápido, alguma coisa, vocês podem passar para eles, que eles passam para mim, tá bom? Beleza, então, gente. Que Deus abençoe vocês, a semana de vocês. Seja uma semana santa cheia de frutos aí, interior. E uma feliz Páscoa. Que vocês possam viver verdadeiramente o sentido da Páscoa na vida de vocês. E buscar ser cada dia melhor, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijos. Tchauzinho, Obrigada, professora. igualmente. Tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite. Com Deus.